Muitas pessoas hoje não acreditam que estamos vivendo no tempo do fim. Elas dizem: o mundo não mudou nada, está do jeito que sempre foi. Mas é claro que elas estão só se enganando. Nunca antes teve tantas pessoas praticando imoralidade sexual abertamente e achando isso bonito. E não só isso, elas dão um jeito de levar a imoralidade para dentro da casa das pessoas pela internet, televisão e outros meios. Nunca antes, o homem teve o poder que tem hoje de destruir populações inteiras com apenas uma bomba ou usando armas químicas. Nunca antes, as pessoas foram tão desnaturadas, sem amor e egoístas, a ponto de custar a vida de crianças. É interessante que algumas pesquisas mostram que foram feitos mais de 1 bilhão de abortos desde 1980. Isso não é pouco. É quase a população da China. E muitos aceitam isso. Acham que é uma prática normal nos dias de hoje. Alguns dizem: o mundo não mudou, mas será mesmo? Não, pelo contrário. E outra coisa que vemos acontecendo hoje é que pessoas no mundo todo estão transformando nosso planeta num lixão. Poluem o ar, os mares, o solo. E mesmo assim, alguns insistem que nada mudou. Mas por quê? Por que as pessoas pensam assim? Um dos motivos é o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 3 e 4. Lá diz que Satanás cega a mente dos descrentes. E os descrentes não são só os ateus. Tem descrentes entre as igrejas da cristandade. Eles não acreditam no que a Bíblia fala sobre profecias, sobre moral, e nem que Deus vai limpar este planeta e trazer um novo mundo de paz e felicidade. E é por isso que pregamos, para ajudar as pessoas a entender isso. Mostramos que estamos nos últimos dias, usando Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e 2 Timóteo 3. E se a gente se sentir um pouco desanimado, porque as pessoas parecem não enxergar o que para nós é muito claro, temos que lembrar de uma coisa importante. A Bíblia diz claramente que muitas pessoas não vão ver o sinal. Elas não vão acreditar no que a Bíblia diz. E o mais interessante é que as pessoas que desconsideram ou que rejeitam o sinal de que vivemos nos últimos dias são parte do sinal, o que elas fazem e o modo em que elas pensam. Abra em 2 Pedro. Vamos ler os versículos 3 e 4 e o começo do 5. 2 Pedro 3, 3 e 4 e começo do 5. Diz: antes de mais nada, saibam que nos últimos dias, ou seja, no nosso tempo, surgirão zombadores com as suas zombarias, agindo segundo seus próprios desejos. Eles dirão: onde está essa prometida presença dele? Ora, desde o tempo em que os nossos antepassados adormeceram na morte, todas as coisas continuam exatamente como eram desde o princípio da criação. E olhem o motivo disso no começo do 5, pois eles propositalmente ignoram este fato. Aqui, o fato que eles ignoraram foi o dilúvio. Mas hoje o fato que eles ignoram é o que a Bíblia diz. É o que Jesus disse sobre o sinal dos últimos dias. Eles não percebem, mas eles são parte do sinal. Mas por que as pessoas são descrentes? Um dos motivos é o que vamos chamar de efeito gradativo. A Sentinela de 15 de janeiro de 2014, página 30, parágrafo 11, diz o seguinte: parece que quanto mais alguém se acostuma com uma situação, menos presta atenção a ela. Ver a deterioração gradativa dos valores morais da sociedade pode parecer menos chocante do que ver o comportamento piorar de uma hora para outra. Mas essa deterioração gradativa é perigosa.
E não é verdade que a maioria de nós cresceu em um ambiente que não era tão bom assim? À nossa volta tinha imoralidade, guerras, crimes. Daí as pessoas começam a achar que essas coisas são normais. E com a moral piorando cada vez mais, elas não conseguem enxergar que os tempos estão piores do que nunca. O efeito gradativo é perigoso. Isso me lembra aquela ilustração do sapo na água quente. Se você pega uma panela de água, ferve a água e joga um sapo dentro dela, o que acontece? Ele sai na hora, ele não é bobo. Quando encosta na água fervendo, ele pula para fora. Mas se você encher a panela com água fria, jogar o sapo dentro dela, e então pouco a pouco começar a esquentar a água até ela ferver, ele morre cozido. E isso é o que acontece no mundo hoje. As pessoas, em geral, não percebem o efeito gradativo. Elas não veem que a água está fervendo, que podem morrer cozidas. E nós sabemos que cada vez mais vai ter homens maus, impostores que zombam da verdade, que as condições mundiais vão piorar cada vez mais. Mas eles vão ter que enfrentar o Criador e seu julgamento. Tem 3 salmos que eu quero mencionar rapidamente e que eu acho que retratam bem a maldade desse mundo e o que Jeová vai fazer. Salmo 10, 4. Na sua arrogância, aquele que é mau não pesquisa nada. Todos os seus pensamentos são: não há Deus. Salmo 12, 8. Os maus andam livremente por toda parte, porque os filhos dos homens promovem a depravação. Essa até podia ser a manchete do jornal de hoje. E por fim, Salmo 92, 7. Quando os maus brotam como erva e todos os malfeitores florescem, é para serem aniquilados para sempre. E nós dizemos: Amém, assim seja.